Olá, internautas do blog do Edson Silva. Olá, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Estamos começando o nosso programa desta quarta-feira, falando que, após mais de 7 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado Federal, aprovou ontem, terça-feira, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2019, que institui uma ampla reforma tributária brasileira. O texto base é apresentado pelo relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, passou com 20 votos favoráveis e 6 contrários. Foram dos parlamentares Sérgio Moro, do cearense Eduardo Girão, de Oriovisto Magalhães, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho e Rogério Marinho. Em seguida foram votadas as 5 emendas de destaque, mas nenhuma delas foram aprovadas. A CCJ alterou a PEC que veio da Câmara Federal para criar um instrumento que busca evitar aumento de imposto e para elevar 60 bilhões de reais o fundo mantido pela União para reduzir as desigualdades regionais, entre outras mudanças. O texto segue para análise agora no plenário, que já está incluído na pauta desta quarta-feira, dia 8 de novembro, a partir das 14 horas, começará essa análise no plenário. O relator, Eduardo Braga, antes da votação, analisou mais de 100 novas emendas e aprovou cerca de 20 delas. Ele acatou, por exemplo, a redução de alíquota para recuperação de centros históricos, também acatou sugestão de incluir a aquisição de medicamentos e dispositivos médicos pela administração pública e de entidade de assistência social na alíquota zero. Outra mudança também que foi aprovada pelo relator foi a inclusão do gás, do botijão de gás, adquirido por famílias de baixa renda, na regra do cashback, que permite a devolução do imposto pago por este produto. Vamos ouvir o que falou o senador Eduardo Braga referente a essas emendas que foram acatadas por ele. Convencemo-nos do mérito da referida isenção que beneficiará os centros históricos das nossas cidades, tradicionalmente abandonadas e esquecidas pelo poder público, transformadas em verdadeiros depósitos da marginalidade. Trata-se de medida importante para equiparar o tratamento tributário do revendedor nacional, hoje prejudicado pela importação direta por entidades imunes. Pomos incluir na mesma regra, e aí eu peço a atenção dos senhores senadores, na mesma regra do cashback obrigatório da energia elétrica, o gás liquefeito de petróleo consumido pela população de baixa renda. Trata-se de um meio inteligente e eficiente de direcionar a redução tributária àqueles que mais precisam. O principal legado do relatório que apresentamos no dia de hoje nesta casa é estabelecer uma trava sobre a carga tributária. Uma carga tributária que não permitirá que haja aumento de imposto para o contribuinte. Eu entendo a euforia dos companheiros, mas esse é um tema central do nosso relatório. Portanto, eu quero repetir novamente. Fizemos uma trava sobre a carga tributária que levou em consideração os anos de 2012 a 2022, criando um valor de referência sobre essa carga e projetando os 4 primeiros anos de implementação, seja do CBS, seja do IBS, para oferir uma média. Esta média, comparada com o valor de referência, se for maior, obrigará à redução da alíquota. Se for menor ou igual, abre-se espaço para a implementação de políticas públicas.
portanto, garantindo o fundamento da neutralidade da carga tributária para o contribuinte. Parlamentares de oposição tentaram adiar a votação da PEC e também fizeram suas críticas ao texto. Após essa impossibilidade do adiamento da PEC, quando começou a discussão da proposta, os deputados, os senadores, aliás, Rogério Marinho e Carlos Portinho, fizeram as análises dos seus pontos de vista e logo no final uma ressalva feita pelo relator da proposta, que é comemorando então a aprovação da PEC. A minha proposta é que nesse pedido de vista pudesse ser feita a leitura do relatório final amanhã com a apreciação das emendas que forem acatadas, que ainda não foram avaliadas, e amanhã a gente possa prosseguir. Porque a gente vai pedir um pedido de vista e depois vão vir novas emendas. E eu quero ser leal. A gente não vai pedir vista de novo. Eu consultei a secretaria da mesa da comissão e o parágrafo 1º diz que o pedido de vista do processo somente poderá ser aceito por uma única vez e pelo prazo máximo improrrogável de 5 dias. Nós demos o dobro desse prazo aqui. O que nós estamos pedindo aqui, ao fim e ao cabo, sem a pretensão de mudar o projeto como um todo, é que pelo menos nós tenhamos a oportunidade de aprovarmos um projeto que estabelece, aí sim, uma trava que é 20% sobre as tarifas do IVA. E essa trava, ela não é aleatória, ela se dá em função, inclusive, da situação atual, porque o próprio governo reconhece que é entre 20% a 22% o IVA, os dois IVAs que existem hoje no Brasil, e a média da OCDE é 19%. E nenhum país da América Latina tem uma situação como essa, com exceção da Argentina, que não é nenhum exemplo a ser seguido, que tem um IVA de 21%. O relatório não é uma obra de arte perfeita, mas na democracia é a construção do possível, principalmente na correlação de forças da democracia. Eu já tinha dito, e foi repetido aqui, de que esta é a primeira reforma tributária que o Brasil constrói em regime democrático. Também ontem, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, foi aprovado o relatório preliminar do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o Orçamento Federal de 2024, o PLN 4 de 2023, desenvolvido pelo relator, o deputado cearense Danilo Forte, do União Brasil, que defendeu a criação de emendas de bancada partidária ao orçamento anual para substituir as antigas emendas de relator. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou inconstitucionais as emendas de relator negociadas com as bancadas partidárias e a solução foi remanejar os recursos já aprovados entre as demais emendas, que são as individuais, a de bancadas estaduais e as de comissões. Danilo Forte voltou a defender também que sejam estabelecidos prazos para a liberação de emendas parlamentares durante a execução do orçamento do ano que vem. Ele disse que a liberação atrasou muito este ano e prejudicou as prefeituras. Sobre a mudança da meta fiscal de déficit zero para 2024, que está ainda em discussão no governo, Danilo afirmou que desde o mês de abril tem alertado que seria difícil alcançar essa meta, dada a queda na arrecadação, e também temos mostrado aqui no nosso programa, também durante nossas entrevistas ao longo deste ano, com o deputado, que já foram realizadas 2 aqui pelo blog do Edson Silva. A meta deverá ser discutida, segundo ele, pelos parlamentares após a aprovação do relatório preliminar. O deputado disse que pediu ao governo que apresente uma nova meta por meio de emenda de algum parlamentar. E vale ressaltar a fala do deputado Mauro Benevides, filho do PDT, que lembrou, porém, que a meta atual tem uma banda da flutuação de 0,25%, ou seja, será cumprida se houver superávit ou déficit neste montante. Vamos conferir o que falou o relator da LDO, deputado Danilo Forte.
Desde abril, a gente vem alertando para a dificuldade que era e que será o atingimento da meta fiscal zero. Essa meta que foi pré-estabelecida dentro da votação do arcabouço fiscal, que é um parâmetro importante para a nossa economia, para nos dar embasamento e para nos solidificar, inclusive, como uma nação, um país que tem planejamento, e desvirtuar do país qualquer possibilidade de que a gente possa incorrer, né, numa insolvência econômica ou mesmo até no risco de uma deteriorização das nossas bases econômicas, como tem acontecido em países irmãos, amigos, inclusive latino-americanos, como é o caso, inclusive, hoje vivido na Argentina. Diante disso, eu acho que a gente precisa ter uma preocupação muito clara de termos uma lei de diretriz orçamentária compatível com esse momento, e sempre tenho defendido aqui com muita clareza que o nosso orçamento tem que ser o mais real possível. Nós estamos cansados de orçamentos fictícios que muitas vezes nos levam, inclusive, a uma deteriorização e uma degeneração das nossas contas públicas, ocasionando, inclusive, desequilíbrios que o Brasil já viveu no passado e que queremos nós todos, irmanados aqui nessa discussão e nesse debate, isolarmos cada vez da prática do cotidiano do Parlamento. A responsabilidade fiscal hoje é um debate importante aqui na Casa. A preocupação com a queda da arrecadação é um fato que está sendo, inclusive, repetidamente colocado por nós dentro dessas preocupações. Essa política de cobrança de imposto alto, essa política com juros altos e com a sombra do processo inflacionário tem deteriorado a nossa arrecadação. São 4 meses consecutivos de perca de arrecadação. O Brasil teve aumentos significativos na despesa, né, que também é um questionamento muito forte que o Congresso Nacional faz. Só esse ano nós tivemos um aumento de despesa da ordem de 10,6% em relação ao ano passado, e que a atividade econômica vai ser a grande redentora de todo esse processo. Se nós não tivermos crescimento econômico, desenvolvimento econômico, com certeza nós vamos aqui se afundar no redemoinho da discussão da meta fiscal e nós não vamos alcançar o nosso objetivo fundamental, que é dar ao Brasil uma condição de crescimento consistente da economia, com a melhor distribuição de renda e com relação a poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Foi encerrado ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, o TRE, o imbróglio que envolve 4 deputados estaduais do Partido Liberal, que envolve a cassação de suas chapas, dos seus mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O presidente da Corte, desembargador Raimundo Nonato, acompanhou a maioria e manteve a cassação desses mandatos. Amanda. Olá, Letícia, olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará rejeitou na última terça-feira 7 um recurso apresentado pela chapa do PL do Ceará e manteve a cassação de 4 deputados estaduais por violação da cota de gênero nas eleições de 2022. A conclusão do julgamento manteve a anulação dos votos destinados a esses parlamentares e, consequentemente, a perda do cargo na Assembleia Legislativa do Ceará. Com isso, Pastor Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e doutora Silvana devem perder o mandato. No entanto, a decisão pode ser recorrida no Tribunal Superior Eleitoral, o que fará com que os parlamentares ainda permaneçam no cargo até o fim do julgamento na instância federal. Em maio deste ano, os deputados foram alvo de um processo de cassação devido à inclusão de candidaturas fictícias de mulheres na lista de candidatos. Segundo a lei, o partido deve cumprir uma cota mínima de 30% de candidaturas femininas. A juíza relatora do caso, Camille Castro, entendeu que os argumentos utilizados pela defesa de que a decisão da Justiça Eleitoral estaria esvaziando a cota de gênero para retirar mulheres eleitas de boa-fé não possui boa fundamentação, já que a apresentação das candidaturas femininas fantasmas na chapa buscava justamente favorecer candidaturas masculinas.
Todos os membros da corte, incluindo o presidente desembargador Raimundo Nonato, concordaram com os argumentos da relatora e acompanharam o voto. Bom, vamos agora conferir o que foi dito pelo presidente do TRE, o desembargador Raimundo Nonato, no final desse julgamento de ação. Só voltando aqui para ficar bem esclarecido, em relação a esse processo segundo, que foi votado em bloco. A Corte, por unanimidade, relativamente ao processo, aos embargos do Ministério Público, votou no sentido de dar provimento aos embargos interpostos pelo Ministério Público. E também a Corte, à unanimidade, no que diz respeito ao processo da doutora Silvana Oliveira de Souza, votou no sentido de dar parcial provimento aos embargos interpostos pela mesma. Dentre os 4 deputados envolvidos, Carmelo Neto, doutora Silvana, Marta Gonçalves e o pastor Alcides Fernandes, a única que se manifestou foi a deputada doutora Silvana, no finalzinho da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará. Vamos conferir o que ela disse. Presidente, deputado Simão Pedro, eu subo mais uma vez a essa tribuna para chamar você, cearense, você, cidadão, para a realidade política, para o cenário de queda de braço que vivemos. Nós estamos vendo 4 deputados com mandatos, sim, ameaçados. Repito, continuamos firmes e fortes no mandato. Continuamos firmes e entendendo e dizendo à população que nada fizemos para merecer essa ameaça. Temos ainda embargos a serem julgados, muita coisa ainda a acontecer. Mas eu não poderia, nas explicações pessoais, trazer você, cidadão cearense, a essa reflexão. Nós estamos enfrentando tempos no nosso país onde o 8 de janeiro se transformou em crime de terrorismo. Onde, o 8 de janeiro, que a gente viu um general do GSI, do governo, dentro ali do palácio, nada fez para conter aquele povo, mas as pessoas vestidas de verde e amarelo, a cantora gospel, que estava lá a cantar hinos de liberdade, a inspirar as pessoas, estão presos, muitos com tornozeleira, e o país assiste meio que silente, estarrecido e algo silenciado pelo o terrorismo que está se implantando na mente das pessoas. Eu quero chamar vocês à reflexão que a nossa democracia está ameaçada quando você vê 4 deputados de oposição, sendo deles 2 mulheres, e esses 4 deputados estão entre os 10 deputados, mais os 13 deputados mais votados desse Estado. Votos que correm, sim, o risco de serem desconsiderados. Nós estamos vivendo um tempo onde uma lei para proteger mulheres deseja tirar 2 mulheres para colocar 2 homens no lugar. Uma lei que a interpretação medonha dessa lei poderá estar colocando em risco a voz feminina nessa casa. Mas nós não estamos vendo a frente de defesa de gênero falando nada. Votei contra essa frente aqui nesta casa, não participo desta mesma frente aqui nessa casa e não estou estarrecida pelo silêncio delas. Não estou. Mas nós temos 2 mulheres dessa casa, eu e Marta Gonçalves, ameaçadas. Temos o deputado mais votado desse Estado, junto com o deputado pastor Alcides, que está ele é o 13º mais votado, e o Carmelo, o primeiro mais votado. Eu sou a 2ª mulher mais votada. A Marta, a primeira mulher mais votada. E nós estamos vendo um julgamento, e aqui eu falo pela liderança do PL, pelo meu próprio mandato.
Nós não estamos fora do mandato. Tranquilize-se a população e tremam nas bases. Tremam a uma situação que se sustenta em votar, eu vou com a liderança do governo. Que não medita no que está votando e essa chamada de atenção cabe à oposição, sim, cabe a mim, como deputado e representante do povo. Hoje a gente viu aqui matérias importantes. Agora, com os destaques do nosso blog dos principais jornais nacionais, temos que a CDH, Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, pode aprovar cota para mulheres no Poder Legislativo. Além dessa cota, o PL 763 de 2021 prevê, quando da renovação de 2/3 do Senado Federal, que pelo menos uma das 2 vagas nessas disputas também seja preenchida pelas candidatas mulheres. Senador homenageia o primeiro jornal brasileiro, o Diário de Pernambuco, que foi criado em 1825 e foi um pioneirismo para o jornalismo brasileiro. O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, prestou homenagem aos 198 anos de fundação do jornal, em desempenho de um papel fundamental para a história no jornalismo e também para a cultura pernambucana. Sobre a economia, temos juro médio no crédito, que cai 43% no mês de setembro. Essa redução dos juros bancários médios acontece em um momento em que a Selic também vem sendo reduzida. Sobre educação, estudantes puderam iniciar ontem renegociação de dívidas do FIES. Essa nova regulamentação do governo federal cria condições favoráveis de amortização para os estudantes que assinaram contratos do financiamento até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos. Os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, ou seja, um ano, em 30 de junho de 2023, terão desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, no caso de também inscritos no cadastro único. Nesta semana estão sendo apresentadas propaganda partidária do Progressistas, PSD e PT. As inserções serão transmitidas na programação noturna nos dias 7, que foi ontem, na quinta-feira, amanhã, dia 9, e no sábado, dia 11 de novembro. O vice-presidente diz sobre que a meta fiscal de 2024 está em discussão e ainda não foi definida. Se vai fazer ano que vem, se vai demorar mais de 6 meses, se é 0% do BIP, 0,5% do BIP, ainda é uma questão a ser discutida, mas o esforço todo será na linha de zerar o déficit fiscal e depois ter superávites fiscais sucessivos, afirmou Geraldo Alckmin. E a produção de urnas eletrônicas no modelo UE 2022 está acelerada para o pleito municipal do ano que vem. No último sábado, dia 4, foi atingida a marca de 100.225 novos equipamentos produzidos em Ilhéus, na Bahia, na fábrica da Positivo, que foi vencedora da licitação realizada no ano de 2021. O número equivale a 45,56% das 219 mil urnas contratadas que serão entregues pela empresa até março do ano que vem. Com os destaques nacionais, temos o principal destaque do Estadão sobre o Amazonas, que tem recorde de queimadas e fumaça, e o governo Lula patina no combate à crise. O estado enfrenta seca histórica agravada por desmatamento e El Niño. O IBAMA admite que a atual estrutura é insuficiente para frear avanço do fogo na floresta. Com os destaques do Globo, temos o principal destaque que o Senado aprovou, entenda, 7 pontos as mudanças na lei orgânica das polícias militares. E o novo plano estratégico da Petrobras provoca racha entre conselheiros e deve ser relevado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a perícia da Polícia Federal contradiz o ministro Alexandre de Moraes sobre presença de réu do dia 8 de janeiro em QG do Exército.
Ontem, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado de oposição ao governo, deputado Sargento Reginaldo, falou sobre um levantamento de diversas suspeitas sobre uma organização social do Instituto Mirante, criada em 2021 e que está sendo gerida por Tiago Santana. Ele fez essa denúncia contra o irmão do ministro da Educação cearense, Camilo Santana, que é do governo PT. Ainda de acordo com o sargento Reginaldo, familiares do ex-governador do Ceará e da ex-governadora Isolda Sela estariam sendo beneficiados em cargos na CAGES. Segundo o Reginaldo, a organização social de Tiago Santana teve seu CNPJ registrado em 2021, segundo ano de pandemia, e desde então tem sido um caso de sucesso, abre aspas, movimentando nos 2 últimos anos algo em torno de 90 milhões de reais. O parlamentar afirmou que vai apresentar um requerimento solicitando à secretária de Cultura, Luísa Sela, informações a respeito das movimentações do Instituto Mirante durante este período. Ainda segundo ele, o Estado do Ceará vai receber recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à área da cultura de ordem de 4 milhões de reais. E quem ganhou a concorrência para gerir o dinheiro foi a organização social comandada pelo irmão de Camilo Santana, Tiago Santana. Vamos ouvir o que falou o sargento Reginaldo ontem no plenário da Alesse. Cláudio, 2020 estourou a maior crise sanitária da história da humanidade. 2020. Não demorou muito e veio a política do temos que fechar tudo. Fique em casa. 2021. Crise não era mais só sanitária, era crise econômica. Auxílio emergencial, negócios fechando, artistas passando fome, empresas quebrando. 2021, segundo ano de pandemia, deputada Jô. Imagine em 2021, qual é o consultor de negócios que vai conseguir pensar numa empresa que se torne já promissora, um caso de sucesso, nascendo em plena crise pandêmica. Imagine, quem foi o gênio que conseguiu abrir uma empresa e prosperar no meio de uma crise da magnitude que foi a Covid? O Ceará tem esse gênio. O gênio tem nome e sobrenome. E o sobrenome é o sobrenome do governador, do ex-governador, atual ministro da Educação, Camilo Santana. Em 2021, o irmão de Camilo Santana abre um AOS. 2021. Vamos fazer aí uma linha do tempo? Só faz dois anos e meio. Ou seja, o CNPJ está bem quentinho ainda. Pasmem, senhores. Um rápido levantamento na receita desse negócio de sucesso. É um caso de sucesso. Olha, nem Bill Gates foi tão bem sucedido tão rapidamente. Essa OS já movimentou 90 milhões de reais do dinheiro público em 2 anos e meio. 90 milhões de reais, repito, em 2 anos e meio. Uma OS cujo o único proprietário é irmão do ex-governador do estado. Ele criou um ano antes do governador se descompatibilizar. Foi o tempo de aquecer o CNPJ. Aí o governador disse, tem que sair para a campanha. E o estado já começou a aquecer, a turbinar essa organização social. É legal? Bom, podem até vir aqui dizer que é legal. Eu quero ver realmente alguém dizer que é moral. Porque eu desafio qualquer cidadão hoje nesse país a abrir uma empresa e tão rapidamente conseguir esse status como aconteceu com o irmão do ex-governador Camilo Santana. Aliás, a família Santana, ela, sem dúvidas,
ela deve estar comemorando até hoje a manutenção do poder no estado do Ceará. Com essas informações, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã neste mesmo horário, às 11h45. Até lá!